Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 52. Hoje o assunto é futebol de seleções. Eu e o Jamil Chad vamos conversar bastante sobre seleção brasileira, sobre seleção da Ucrânia, sobre a Nations League, sobre a busca das últimas vagas para a Copa do Mundo. Meu caro Jamil Chad, é verdade que você já tem ingresso comprado para ver a Suíça nas próximas semanas, Jamil? Olha, Júlio, boa tarde, bom dia para vocês aí no Brasil. Eu comprei já, porque, obviamente, a Suíça é a grande promessa do futebol europeu, né? É um time com muitos talentos, é um futebol ofensivo e que dá muito gosto de ir no estádio e pagar essa pequena fortuna. Mas, enfim, esse é outro debate. Que jogo que você vai? Suíça e Espanha, é isso? Na semana que vem? Espanha, Suíça e Espanha. Suíça e Espanha. E quanto custou? Quanto custou o ingresso? Quanto custou o ingresso, para a gente ter uma ideia? Não vou revelar, não. Você pagou com o teu dinheiro na Suíça ou não? Da conta da Suíça? É ridículo o valor. E aí você fica pensando, né? Trocaram amistosos que, claro, o preço era muito barato, né? Você se lembra, o preço de amistoso era sempre barato, por um torneio que não vale nada, mas o preço é caro. Que é isso? Né? Não fala assim da Nations League. Não fala assim da Nations League, já. Perdão. Vale muito. E o pior é que na Argentina... Eu nunca vi ninguém comemorar. Ganhei, né, a semifinal, ou ganhei, não vi. Os teus filhos, que são filhos de catalã, certamente vão torcer contra a Espanha, né? Então, não. Eles vão torcer pela Espanha. Olha aí, que legal. Olha aí, tá vendo? Tá vendo que exemplo? Que exemplo. Chega desses nacionalismos baratos, bobos e tal. Ô Jamil, e aí na Suíça não dá nem para pagar ingresso com 1 quilo de alimento não perecível, né? Porque chocolate é perecível, né? Olha, a inflação está tão alta... Fundir também. Então, não, fundir não dá, mas carne, por exemplo, daria para trocar por uns 5 ingressos, entendeu? 1 quilo de carne e 5 ingressos, porque é impressionante. Não, mas o ingresso, eu diria, bastante caro, 50 e tantos euros. Achei que você fosse falar, sei lá, 500 euros, pô, do jeito que você estava falando. Não, árabe Jamil Chad não paga isso aí, não. Não paga. Não paga. Muito bem. A gente vai falar da Nations League e é interessante porque a Suíça ela é adversária do Brasil na Copa do Mundo, né? De novo, né? Como já foi em 2018. Nesta quinta-feira, quando gravamos o podcast Futebol Sem Fronteiras, temos 2 eventos, né? Primeiro, a seleção brasileira fez um amistoso contra a Coreia do Sul. O Brasil jogou contra a Coreia do Sul nessa quinta-feira, ganhou por 5-1, fez um bom jogo, muito bom jogo da seleção brasileira. 2 gols do Neymar, que está se aproximando da marca do Pelé. O Neymar, talvez até antes da Copa, se não antes da Copa, certamente durante a Copa, vai se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Hein? Que coisa, né? O Neymar tão criticado, tão debatido, né? Tão elogiado também. O Neymar vai se transformar no maior artilheiro da seleção brasileira, passando o Pelé. Mas ganhou por 5-1 de uma Coreia do Sul, Jamil, que não joga. Sabe, chuta aí, quando foi a última vez que a gente reclama aqui na América do Sul, aqui no Brasil, que ninguém joga contra europeu mais, né? E a gente vai falar sobre isso hoje no nosso podcast. Sabe quando que a Coreia do Sul jogou pela última vez contra uma seleção europeia? Eu diria uns 6 meses. Não. A Coreia do Sul jogou contra a Geórgia, que é, né, seleção europeia, né? Vamos, para quem está só nos ouvindo, eu fiz aquele simbolinho de aspinhas com os dedos, né? Seleção europeia em setembro de 2019, um amistoso. Puxa. Antes disso, foi Coreia 2, Alemanha 0 na Copa do Mundo. Então, né, na Copa do Mundo da Rússia, aquele jogo que eliminou a Alemanha, né? Tirou a Alemanha eliminou a Alemanha na fase de grupos.
Então, a Coreia jogou com a Alemanha, depois fez um amistoso com a Geórgia e nunca mais jogou contra uma seleção europeia. Então, a gente pensa que as seleções sul-americanas sofrem por não enfrentar europeus, mas pelo menos jogam entre elas, né? E por mais que o pessoal desdenhe aqui no Brasil, cara, você jogar contra o Uruguai, contra a Argentina, contra a Colômbia, lá na altitude no Equador, na Bolívia, contra o Chile, eu não vejo essa baba toda que todo mundo vê aqui nas eliminatórias sul-americanas. E a Coreia, coitada, que joga contra o Líbano, Uzbequistão, China, Sri Lanka. Sri Lanka, exatamente. Então, assim, se os sul-americanos têm esse problema, imagina os asiáticos e os africanos que não conseguem mais se provar, né, fazer nem amistosos contra as seleções europeias. Então, realmente, isso surge da onde? Surge, né, Jamil? Da fundação da Nations League, que começa a ser disputada, se não me engano, em 2018, né? Depois da Copa do Mundo de 2018, justamente esse ciclo agora entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar, que é o maior ciclo de Copa do Mundo, né? Que a gente já viu, porque são 4 anos e meio, né? Porque a Copa esse ano vai ser só no final do ano. Foi o primeiro ciclo com esses jogos de Nations League. Acabam os amistosos e os europeus criaram um torneio. É bacana, para eles é bacana. Os ingressos ficam mais caros, como já disse o Jamil, todo mundo ganha mais dinheiro, mas os jogos são mais competitivos também. Né? Porém, o resto do mundo ficou isolado, né, Jamil? Os europeus pensaram nisso no surgimento da. Teve esse maquiavelismo de vamos jogar só entre nós, e Argentina, o Brasil vão ficar lá isolados? Ou isso foi só uma consequência de um plano simplesmente de conseguirem aí ganhar mais dinheiro e fazerem jogos mais competitivos? São vários aspectos, Júlio. O primeiro deles era o seguinte: estava muito incômodo a existência de amistosos. Eles não faziam sentido nem em termos esportivos, porque não preparava coisa nenhuma, porque você chegava com os jogadores um dia e meio antes da partida, na maioria das vezes. Claro que tinham aqueles amistosos com um pouco mais de tempo, mas a maioria das vezes eram amistosos que não significavam absolutamente nada para a preparação da seleção, e, ao mesmo tempo, eles se transformavam cada vez mais numa máquina de corrupção. Vamos só lembrar, a Espanha também teve um enorme escândalo de corrupção envolvendo a Federação Espanhola e o presidente da Federação Espanhola, naquele momento, usando os amistosos para desviar dinheiro, etc. Então, tinha muita polêmica em relação aos amistosos. Do Brasil também, não estamos falando só da Europa. Esse é um primeiro aspecto. Muita confusão em relação aos amistosos. Segundo ponto, cada vez que tinha um amistoso, claro, as seleções sul-americanas ou outras, as africanas, queriam levar os seus jogadores para jogar contra Hong Kong, porque pagava bem, e aí, claro, os jogadores voltavam desgastados para os seus clubes europeus. Então, isso incomodava também muito os europeus. O que fazem os europeus? Bom, você aí, resto do mundo, querem continuar jogando amistoso? Fica à vontade, pode jogar amistoso. A gente vai jogar um torneio. E aí a gente joga um torneio só entre nós, na verdade. E aí você basicamente interrompe a possibilidade de que você tenha esses jogos Brasil, Itália, Coreia do Sul e França, etc., porque você ocupa o espaço com um torneio que vai vender mais, que vai. De um outro problema, perdão, de um outro aspecto. No Brasil ainda a gente estava acostumado a assistir amistosos. Né? Você, né, bem ou mal, olhava o que tinha acontecido no jogo Brasil e tal. Aqui na Europa, não existia um acompanhamento do público em relação aos amistosos. Isso era muito fraco. E aí a audiência também caía muito. Então você tinha vários incentivos para você acabar com essas datas e transformar elas em alguma outra coisa. O resultado, e aí eu me lembro das negociações, inclusive, foi primeiro uma preocupação muito grande do resto do mundo. Falei, calma aí. E é exatamente esse ponto que você falou. Nós vamos nos testar contra os europeus só em Copa do Mundo? Como é que a gente vai saber em que nível a gente vai estar exatamente? Então, foi um dilema muito grande, foi um dilema tão grande que os europeus falaram, não, calma aí, então vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar apoio, vamos fazer uma Nations League mundial. E aí a gente faz uma Nations League, teve esse projeto, de você ter várias Nations League ao mesmo tempo e um quadrangular final entre o campeão africano, o campeão europeu, o campeão americano. Aí a FIFA deve ter adorado. E aí a FIFA falou, não, calma aí, isso vai chamar
Copa do Copa do Mundo. Mundo. Isso. E eu que tomo conta. Exato. Então, vamos ali, né? E aí, obviamente, o negócio não foi para frente. Mas existia toda uma tentativa de você criar um novo calendário mundial. E esse na verdade, a força dos europeus. Vocês não querem, eu vou sozinho. Agora, Vai lá, vai lá. Não, fala que eu falo. esse voo sozinho, obviamente, ele tem seus limites, porque os europeus também precisam das outras seleções para outros arranjos políticos dentro da FIFA, para outros arranjos, inclusive no mundo do futebol. E aí você, eventualmente, precisa fazer um gesto. Esse gesto pode ser para a América do Sul, né? Por exemplo, pensar numa Nations League que envolva europeus e sul-americanos. Todos os sul-americanos? Talvez não. Talvez, né, você tenha uma fase inicial da Nations League só nos continentes e lá na frente um quadrangular que cruze os 4 primeiros da Europa e os 4 primeiros da América do Sul. Isso tudo chega já, basicamente, começa a ser pensado dessa forma para o próximo período. Tá, eu até coloquei aqui, ó, sul-americanos podem jogar a Nations League, porque esse é um plano, realmente é um projeto que para o próximo ciclo isso aconteça, né? Fala-se em colocar as 6 melhores seleções sul-americanas já na primeira divisão da Nations League, né? E as outras na segunda divisão. Porque como é que funciona a Nations League? Até para quem não conhece bem, não está familiarizado, estamos na terceira edição agora. A Europa foi dividida em 4 divisões, em função de ranking e tal. Então, no primeiro ano, lá no ciclo da primeira Nations League, né, eram triangulares. Então, 4 triangulares na primeira divisão, 4 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta. Com alguns quadrangulares na quarta divisão ali. E o que eles querem com isso? Né? Os fortes jogam contra os fortes, os médios contra os médios, os fracos contra os fracos, que também a Inglaterra também não quer ficar jogando contra Gibraltar e contra a Albânia. Né? Então, também isso servia para esse propósito, né? de as seleções fortes ficarem jogando entre elas. O que viram da primeira para a segunda Nations League? Que, triangular é fogo, né? A Alemanha foi rebaixada, porque o último de cada triangular caía para a liga de baixo. E o campeão de cada triangular sobe para a liga de cima. A Alemanha caiu lá, eu não lembro agora qual era o grupo, mas era a Alemanha, a França e, sei lá, a Holanda, acho que era um grupo desse. Alguém tem que chegar em último, a Alemanha chegou em último. Aí deram aquela viradinha de mesa, para a segunda Nations League já viraram quadrangulares, em vez de triangulares. Então, da primeira para a segunda, ninguém caiu ali, da Liga A. Né? Aí viraram quadrangulares. Ok, justo, beleza. Então, a primeira Nations League foi vencida por Portugal, e aí, quando chegou os 4 campeões dos quadrangulares, fazem um Final Four, que foi em Portugal, e Portugal foi campeão, e foi um super sucesso de público. A segunda Nations League foi vencida agora, né, recentemente, pela França, ganhando da Espanha na final. Tinha França, Espanha, Itália, quer dizer, e a Holanda, se não me engano. Era um muito forte também. E aí, o último do quadrangular caiu para a Liga B, o último da Liga B cai para C, o último da C cai para D. E isso vai sanfonando ali. Né? Então, nesse momento, está passando aqui na tela, para quem está assistindo a gente em vídeo, no canal UOL ou no canal do Futebol Sem Fronteiras no YouTube, estão passando aqui os grupos da Liga A. Né? Chegamos assim, podemos chamar de primeira divisão, que vão jogar em turno e retorno, com 4 jogos agora em junho, de agora até o dia 14 de junho, é uma rodada quádrupla, e depois 2 jogos em setembro. Então, o que as seleções europeias vão jogar daqui até a Copa do Mundo é a Nations League. Eles vão jogar a Nations League. E ao contrário de outras Copas, que você tinha aquele mês e meio de preparação antes da Copa, dessa vez, né, Jamil, no Catar, é uma semana antes, amigo. Jogadores vão se apresentar para as seleções uma semana antes do começo da Copa, que está marcada para 21 de novembro. Então não vai ter tempo para fazer lá aquele amistosinho de sempre contra a Croácia, aquele joguinho lá contra a Noruega. Não vai dar. Não vai dar. Então, os europeus jogam entre eles 6 rodadas da Nations League. Os vencedores de cada um desses grupos que está passando aqui na tela, no meio do ano que vem, jogam o quadrangular para decidir o campeão da terceira Nations League. E, então, para o próximo ciclo, tem essa conversa de colocarem sul-americanos na Nations League. No meio dessa conversa, tem o novo calendário que está sendo conversado, né, Jamil, que não saiu do papel ainda,
ainda sobre não. diminuir as datas FIFA, ter menos espaço para o futebol de seleções, né? Os clubes europeus estão batalhando muito para que o calendário de seleções seja enxugado. Então, quer dizer, você quer, por um lado, enxugar o calendário de seleções, por outro, acrescentar sul-americanos na Nations League. Claro. É difícil encontrar esse equilíbrio, né, Jamil? Sinceramente, é um equilíbrio que vai depender de quanto que você divide, como você divide o bolo, né? Vai ter essa negociação. Agora, tem uma outra negociação, que é aquela ideia da FIFA de Copa a cada 2 anos. Muitos acham que acabou, que não tem chance nenhuma, que está enterrada. Ah, é? Mas Tem essa conversa? tem a conversa de que isso aí não vai decolar, que o Infantino não vai conseguir o apoio necessário para que isso aconteça. Mas o que tem de interessante nessa história é que você tem os europeus e os sul-americanos, principalmente os europeus que são contrários a isso, dizendo: ah, é? Querem uma Copa a cada 2 anos? Eu faço uma Nations Nations League com os League sul-americanos. com os sul-americanos. E aí E é uma todo. finalíssima ainda. E a tal Exato. da finalíssima, que foi jogada Claro que na é. quarta-feira, né, nessa semana, Itália e Argentina, com a vitória da Argentina por 3-0, e o Wembley completamente lotado. Completamente lotado. Exatamente. O pessoal gostou Mas da provando. finalíssima, hein, Jamil? Claro, mas provando que a FIFA tem o seu limite em termos aí de barganha, de poder de barganha. Como é que você faz para barganhar contra europeus e sul-americanos se eles estiverem unidos? É difícil, Júlio, não é uma. Não é uma. Porque vamos dar uns passos aqui atrás, no que se refere à história da FIFA. O Blatter, e antes o Avelange, ele fazia uma coisa muito hábil. Ele matava a influência europeia se colocando sempre a favor dos sul-americanos e da periferia no mundo. Sim. Então, o que acontecia? Com CACAF, né? Com CACAF. Opa! Olha, eu vou contar uma historinha, porque é muito engraçada, numa reunião da Federação, da Confederação da Oceania. Né? São 11 países na Oceania, que obviamente representam muito pouco no que se refere ao futebol. Eu estava na reunião, tá? Então não é alguém que me contou. E o Blatter fez um discurso e ele, na hora ele era muito engraçadinho, fazia piadinhas infames, mas fazia Quando que várias. você vai trazer o Blatter aqui no Futebol Sem Fronteiras? Isso que eu Ele quero ainda está saber. sendo processado, Júlio. Que o Ele não povo quer saber. Hã? logo, logo, Vai. mas ele ainda está sendo processado, então vai ser meio complicado por enquanto. Mas olha só o que aconteceu. Ele chega na reunião, entre as piadinhas dele, ele fala assim: porque vocês sabem, meus amigos da Oceania, que para vocês eu sempre tenho uma palavra muito carinhosa. Essa palavra é Ocean's 11. Né? Que é a piadinha ali com o filme e com a situação, né? Não, então, mas basicamente dizendo, vocês são um bando né, de mafiosos, basicamente, ou de um grupo de ladrões. Ladrões. Uhum. E todo mundo, ha, que engraçadinho, etc. Então, desculpa, eu dei essa volta só para dizer o seguinte. Foi quando a Austrália saiu, né? Foi quando a Não, Austrália falou, então vou para a Ásia, então vou para a Ásia. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele era odiado pela UEFA, mas ele era muito querido pelo resto do mundo. Por quê? Ele impedia que a UEFA fizesse essas coisas. Ele colocava todo mundo junto, justamente contra o grande inimigo, que era a UEFA. Então ele fez isso por muitos anos. Agora, isso acabou. Então existe hoje o espaço para uma cooperação real entre UEFA e Comebol. Quando existe esse espaço para essa cooperação, quem perde é a FIFA. Quem fica de fora, eventualmente, dessa finalíssima ou de qualquer outro torneio que for feito é a própria FIFA. Então, a E FIFA. O resto do mundo, né? E o resto Claro, do mundo. e o resto do mundo. Mas a FIFA está pensando no monopólio do futebol. Esse é sempre o centro do debate na FIFA. Como é que eu mantenho o monopólio do futebol? E aí, se eu não tenho esse monopólio, vou ter que negociar agora com eles. Então, você falar de Copa a cada 2 anos, a resposta é UEFA e Comebol dizendo, não tem problema, vai em frente, a gente vai fazer uma a cada ano. Qual que você quer? Né? Então é capaz que morra mesmo essa ideia, né? Eu trouxe essa informação aqui porque acho que ela exemplifica muito bem essa situação gerada, né, pela Nations League por esse isolamento da Europa. Né? A Suíça, do Jamil Chad,
vai treinar para a Copa do Mundo. Os 6 jogos que a Suíça vai fazer antes da Copa do Mundo são 2 contra a Espanha, 2 contra Portugal, 2 contra a República Tcheca, porque esse é o grupo da Suíça na Nations League. Então, quer dizer, enquanto o Brasil joga contra a Coreia do Sul, ganhou por 5-1 amistoso, e na segunda-feira de manhã joga com o Japão, que é uma espécie de turnê também dos 20 anos do Penta, né, Jamil? Quer dizer, acho que ninguém nem pensou nisso, né, na CBF, mas 20 anos depois, aliás, nessa sexta-feira agora, dia 3 de junho, a gente comemora 20 anos da estreia do Brasil na Copa. Jogou contra a Turquia, aquele jogo muito controverso, né, do pênalti Mandrake em cima do Luizão, da bolada que o Rivaldo sofre e põe a mão na cara e tal. A estreia do Brasil foi no dia 3 de junho de 2002. Né? A campanha do Penta começou 20 anos atrás. E o Brasil joga, curiosamente, amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão, que foi, para falar em japonês, o que soborou. O que soborou para a seleção brasileira jogar, porque vai jogar contra o Sul-Americano? Já cansaram de jogar contra o Sul-Americano. Contra o Europeu, não dá para jogar contra o Europeu. Então sobrou jogar com a Coreia e com o Japão, apesar de no grupo do Brasil na Copa do Mundo não ter nenhum asiático. É isso que eu ia falar. Né? Isso que eu ia falar. A grande vantagem é que tem vários asiáticos no grupo não de estreia, né? Não tem. E a remota chance do Brasil jogar contra o asiático é ficar no outro grupo ali que tem Coreia do Sul, Portugal, Uruguai e Gana, em que Portugal e Uruguai são os favoritos, a Coreia do Sul se classificar e de repente tem um cruzamento do Brasil com a Coreia do Sul nas oitavas de final. Se ocorrer esse cruzamento, já sabemos que não haverá problema, né? Porque ganhou de 5 no amistoso, sem grande. É o que eu disse. Se os sul-americanos sofrem de não jogar com a Europa, imagina a competitividade dos asiáticos e dos africanos, onde é que vai parar. E a Suíça vai jogar contra Espanha e Portugal, que era o sonho de consumo do Tite, né, Jamil? E vamos só colocar uma questão, porque talvez o pessoal não tenha acompanhado isso. Nas outras Copas, o Brasil sempre procurou, para os seus últimos amistosos, seleções que tivessem o mesmo perfil, não a mesma qualidade, porque normalmente não são times que estão na Copa do Mundo, ou se estão em outro grupo, etc. Mas o objetivo era sempre procurar um perfil de seleção que combinasse com cada um dos 3 primeiros adversários do Brasil. Então, um asiático, se o time fosse o Japão, por exemplo, Brasil e Japão está planejado para a Copa do Mundo, muito bem. Procura-se um time asiático que tenha características similares. Se o jogo é contra a Sérvia, você vai buscar um time que tenha uma qualificação ou pelo menos um estilo de jogo parecido, justamente para treinar aquele confronto. Não treinar no vazio, treinar aquele confronto. E é isso que o Brasil não vai conseguir fazer dessa vez. Isso porque você tem 2 europeus já de cara no grupo no grupo. Exatamente. O Brasil deu esse azar também, né? De pegar 2 europeus, quer dizer, não dá nem porque. Eu sempre achei meio bobagem essa coisa de amistosos contra times do grupo, porque o Brasil sempre passa do grupo. E a história é você. A Copa do Mundo são 3 jogos: quartas de final, semifinal e final, para uma seleção como o Brasil e as fortes europeias. Então também ficar treinando lá para jogar contra Camarões, que se dane, né? A Sérvia, para a gente ter um parâmetro, a Sérvia está na segunda divisão divisão da Nations League, está na Liga B, que eles chamam, né? Então, o grupo da Sérvia é esse aqui, ó: Suécia, Eslovênia e Noruega. Mesmo a Sérvia vai fazer jogos competitivos, porque a Suécia é uma seleção de Copa do Mundo, que acabou ficando fora da Copa do Mundo, porque perdeu da Polônia na repescagem. Polônia se deu bem, né? Não jogou contra a Rússia, jogou só contra a Suécia, descansada, enquanto, enfim, não vou entrar aqui nessa polêmica agora, mas eu acho que a Suécia foi bem prejudicada nessa, senão era uma seleção de Copa do Mundo. Então a Sérvia vai jogar contra a Suécia, vai jogar contra a Eslovênia, o goleiro da Eslovênia é o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, vai jogar contra a Noruega, do Haaland. Então, quer dizer, vai fazer jogos que são seleções, nenhuma dessas 3 está na Copa, mas são seleções médias europeias, competitivas, né? Então, mesmo a Sérvia vai fazer jogos competitivos, né, enquanto o Brasil faz um amistoso contra a Coreia do Sul, outro amistoso contra o Japão. São jogos competitivos, viu, Jamil? O jogo do Brasil contra a Coreia do Sul foi um jogo bem corrido, bem intenso, bem competitivo. Mas só para exemplificar esse desnível, né, que há na preparação dos europeus versus a preparação do resto do mundo. Jamil, para a gente não deixar de falar sobre a Ucrânia, nossa Ucrânia, a Ucrânia de tanta gente, como diria Vanderlei Nogueira. A Ucrânia ganhou da Escócia por 3-1 em Glasgow. Ninguém sabia o que esperar desse jogo.
né? Porque foi um jogo, obviamente, muito emotivo, né? Os jogadores da Ucrânia entraram com a bandeira, havia 4, 5 mil ucranianos na arquibancada lá em Glasgow. A Escócia parece que entrou meio desacelerada, né? No começo do jogo, a Ucrânia pegava a bola, você ouviu uma ou outra vaia e que claramente parava, tipo, não pode vaiar, não pode vaiar a Ucrânia, como é que vai vaiar a Ucrânia? E os escoceses só foram comemorar gol porque já estava levando de 2-0, né? Tava levando de 2-0, acharam um gol ali no fim, aí teve aquela comemoração, aquele vamos lá, e no fim das contas perderam por 3-1. A Ucrânia é mais time que a Escócia, é uma seleção mais forte que a Escócia. Mas a Ucrânia fez um par de amistosos aí contra times, né? Jogadores que alguns atuam no futebol ucraniano, tiveram autorização para sair do país e não lutar na guerra, né? Contra a Rússia. Enquanto outros, tudo bem, atuam no futebol europeu, já estavam mais preparados fisicamente. Mas foi um jogo muito estranho, e domingo tem País de Gales contra a Ucrânia, né? Outra seleção britânica, e aí já vale vaga na Copa do Mundo. É a última vaga europeia na Copa do Mundo. Vai ser decidida entre País de Gales e Ucrânia em Cardiff. Acho que o País de Gales já não vai ter tanta dosinha assim, né? Não vai ter dosinha, né, Jamil? Vai ser já viram que a Ucrânia não tá para brincadeira, tá querendo ir para a Copa. Né? Tá querendo ir para a Copa, tem muita gente que quer que ela vá para a Copa. Muita gente. Né? Muita Então, gente. ou o País de Gales joga, ou ele não vai para a Copa. Né? E aí fica muito claro. Agora, esse jogo tem vários elementos curiosos. Né? O primeiro, você chegou a citar, a situação. O futebol é tão poderoso, Júlio, essa é a verdade, que você tem uma situação de guerra num país em que todos os homens acima de 18 anos foram obrigados a ficar no país, não puderam sair, né? As mulheres, as crianças foram embora, e os homens ficaram na Ucrânia, e a exceção que foi feita foram aos jogadores de futebol da seleção da Ucrânia. Né? É muito impressionante se você pensar o que isso significa. Né? Você só ganha a isenção de não precisar lutar numa guerra se você for jogador da seleção. Né? E não classificado ainda para a Copa do Mundo, para buscar um lugar na Copa do Mundo. Então é muito poderoso isso. Essa primeira questão. A segunda é que eu conversava com um jornalista ucraniano. Ele dizia que ontem as pessoas, claro, não podiam ir no bar, não podiam ir no restaurante assistir. Então teve, claro, todo mundo assistiu em casa, mas nas trincheiras, nos subterrâneos, as pessoas assistiram. Isso foi muito emotivo, porque de fato você teve uma espécie de interrupção da guerra para assistir a seleção. Então você teve ali e hoje, lendo a imprensa, eles colocando de uma forma muito clara que sim, o dia raiou melhor, pelo menos em termos de moral. Né? O que é muito impressionante você pensar, insisto, os únicos que não tiveram de lutar são os jogadores de futebol. Os únicos que basicamente puderam evitar a morte, porque é isso que você faz numa guerra, você luta e eventualmente vai ser morto, foram os próprios jogadores. Então é muito poderosa essa história. Agora, como você falou, tem uma torcida gigantesca, porque tem uma ofensiva muito grande contra a Rússia. E a Ucrânia na Copa do Mundo não é só a Ucrânia na Copa do Mundo. É uma enorme revanche à Rússia, que foi excluída, que não pôde participar, que, obviamente, teve toda uma polêmica em relação à última Copa do Mundo e um constrangimento enorme quando se descobriu que a Champions League é da Gazprom, entre outras coisas. Né? E aí você fala, não, calma aí, não, vamos ajeitar isso aqui e vamos colocar aqui nos trilhos. Para colocar nos trilhos, nada melhor do que você ter a Ucrânia na Copa do Mundo e aplaudida por todos os europeus. Então, é tudo isso que está em jogo, sim, não há nenhuma dúvida. E eu falava com o repórter aqui, falava assim, bom, os escoceses achavam que eles não viriam tão fortes, porque tiveram problemas, é verdade, teve tudo isso. Agora, o que eles não contavam é que, de fato, você tinha uma Europa inteira e você tinha, como você falou, até um constrangimento em vaiar. Não podia nem vaiar o time adversário. Aí, obviamente, é complicado. Não, constrangimento total. Isso ficou muito nítido. E aí, conforme o jogo foi andando, deu para ver que a Ucrânia era melhor, que a Escócia ia ganhar o jogo. Aí a torcida foi crescendo e tal, mas o time da Escócia, convenhamos. Aliás, né, o futebol evolui no mundo inteiro.
Quando a gente vê a Escócia jogar, a Irlanda do Norte, Jesus amado, mas como não consegue dar um chute a gol? Assim, é uma coisa. A Inglaterra melhorou, né, nos últimos anos, mas, cara, como as seleções britânicas ali, né, são horrorosas. Meu Deus do céu. Mas a motivação da Ucrânia de jogar por um país em guerra, por uma pátria amada sendo invadida, etc. e tal, obviamente falou muito mais alto do que a motivação da Escócia, que há 24 anos não joga uma Copa do Mundo. Jogou a Euro recentemente, fazia muito tempo que não jogava uma competição grande, jogou a Euro no ano passado, mas não vai ser dessa vez que a Escócia do nosso Duncan Castles vai jogar a Copa do Mundo novamente, vai ficar de fora. Agora, tem um problema para a Ucrânia, né, o Jamil? Eu duvido que o Gareth Bale saiba que está tendo guerra. Assim, eu acho que já começa por aí. Eu acho que o Bale não deve saber nem que está tendo guerra. O Bale está lá jogando o golfe dele. Avisaram, mandaram um SMS para ele agora. Ô, ficou sabendo aí que a gente ganhou a Champions League aqui? Quem? Real Madrid, pô. Teu clube, ganhamos aqui a do Liverpool de 1-0. Ah, valeu, valeu. Good one, mates. Ele deve ter mandado lá no grupo de WhatsApp dos jogadores, né? Enquanto fazia o seu birdie, né? Isso. Ali nos campos de golfe de algum lugar do mundo. O Bale, eu não sei se vai estar muito preocupado, não, com a Ucrânia. Mas é estranho, né, Jamil? Porque é isso. Para a opinião pública mundial, mas especialmente europeia e norte-americana, é muito importante a Ucrânia estar na Copa. Né? É uma grande oportunidade política, né, de mostrar apoio e etc, etc, etc. Mas é lógico que País de Gales, que está inclusive na primeira divisão da Nations League, né, é uma boa seleção de futebol, País de Gales. Né, já ganhou da Áustria e é favorita para ganhar da Ucrânia. País de Gales está a fim de ir para a Copa, né, Jamil? Isso aí, eu acho que não há muita dúvida em relação a isso. Não, eu acho que, sinceramente, pelas reações aqui, ficou muito claro, Júlio, que esse segundo jogo vai ser diferente do primeiro. Porque você tinha uma grande pergunta: o que exatamente vai ser uma seleção da Ucrânia? Como que eles chegam, de fato, a um jogo De como repente esse? ia perder de 8 da Escócia, né? Ia ser aquela coisa, o jogador não conseguindo nem correr, né? Humilhação ou não, etc. Os caras Pararia imaginavam onde? que ia chegar os jogadores lá com a camisa rasgada, ó, vim direto do front, né? Assim, Não, pois mas é, eu mas acho. não. Não, claro. Inclusive porque eles estavam na Eslováquia, eles não estavam Pois nem na é. Ucrânia, né? Eles estavam treinando, fizeram um campo para treinar de fato ali do lado, com os europeus, com os jogadores europeus, quer dizer, ucranianos que estão na Europa Ocidental e ali junto com os outros ucranianos. Então, você teve aí uma reação de: opa, é para valer. Ok, então é para valer. Então vamos ver aí no jogo com o País de Gales, que eu acho que na verdade, se beneficiou do fato de que ele pôde ser o segundo. Porque se ele fosse o primeiro, talvez teria levado também esse susto aí que os escoceses É, levaram. exatamente, exatamente. E foi um pouquinho isso mesmo. E aí deu para ver, peraí, o Yarmolenko tá fazendo gol, jogador de Premier League, o Yaremchuk tá fazendo gol, jogador do Benfica. Quer dizer, o Zinchenko tá jogando, o cara tava jogando aí, deu passe para gol no jogo do título do Manchester City na Premier League. Quer dizer, então são jogadores competitivos. Como eu disse, a Ucrânia é melhor do que a Escócia, mesmo nível ou melhor do que o País de Gales. Estava nas quartas de final da Euro um ano atrás, né? Então a Ucrânia poderia sim se classificar para a Copa do Mundo. Acho até que era a favorita nesse caminho para a Copa do Mundo, no sorteio que foi feito, né? Mas agora vai ter uma partida contra o País de Gales domingo e todo mundo vai estar de olho nesse jogo, porque a FIFA vai estar torcendo bastante para a Ucrânia se classificar e o Gareth Bale e País de Gales têm outros planos. E a Rússia, Jamil, para quem ainda quer saber, né? Porque continua existindo um país lá, né? Apesar de muita gente estar cancelando e fingindo que não, continua existindo no país. A Rússia já foi expulsa da Nations League, né? A Rússia estava no grupo da segunda divisão com Islândia, Israel e Albânia, que é um grupo fraco, né? E entre Islândia, Israel e Albânia, olha só, um deles vai acabar subindo para a primeira divisão da Nations, do próximo da Nations League. Já temos um favorito para ser tirado da Nations League para entrar o Brasil, né? Quer dizer, quem passar aí de Israel, Albânia e Islândia, a UEFA vai falar: olha, muito obrigado e tal, mas Volte o ano que vem.
A gente precisa trazer o pessoal da Conmebol aqui. E curioso, né? Israel jogando na Europa e a Rússia, eu acho que é inevitável, né? Logo mais a Rússia vai acabar indo para a Federação Asiática lá, né? Se continuar essa situação por um tempo indeterminado, você pode ter certeza que vai ter um lobby dos asiáticos, porque os asiáticos, pelo menos por enquanto, não vêm adotando aqui na ONU, por exemplo, um voto contra a Rússia. Na maioria das vezes é abstenção, ou seja, continuam mantendo relações. Índia, China vota, inclusive, a favor da Rússia na maioria das vezes, mas os outros asiáticos, grande parte deles votando em abstenção, o que mostra que politicamente tem espaço, sim, para a Rússia. Muito bem, muito bem. E olha, chamando a atenção para esse grupo da Nations aqui, Itália, Alemanha e Inglaterra, hein? Que legal, hein? Bom, a gente se diverte, hein? O pessoal tá bravo, mas eu gosto da Nations League, porque tem os jogos interessantes, e eu sou um grande fã do futebol de seleções, até porque o futebol de clubes está se transformando num clube do bolinha. Essa que é a grande realidade, né? Meia dúzia de clubes no Brasil, meia dúzia de clubes na Europa, e o resto todo que se dane. Jamil, ao longo do mês de junho, a gente vai fazer um balanço aí do futebol europeu de clubes, né? O título do Real Madrid, hoje acho que o tema era a mesma seleção, a Ucrânia, essa questão da Nations League, né? Mostrando ao mundo, fica muito claro agora que os europeus vão se preparar entre eles para a próxima Copa do Mundo e o resto que se lixe. A gente vai falar, a gente vai fazer um recap aqui, né? Vamos lembrar do que aconteceu no futebol de clubes ao longo do ano e lembrar do Penta, sem dúvida, o Penta Campeonato da Seleção Brasileira, que nesse mês de junho completa, né, comemora 20 anos. Foi minha primeira Copa do Mundo. Você não estava nessa, né, Jamil? Não estava nessa. Mas já estava na Suíça, né? Já era correspondente. Segundo ano aqui na Suíça, e foi um dos primeiros contatos com a FIFA. Mas outro dia a gente conta essa história. Outro dia a gente conta essa história, estamos preparando. E terminou a Copa do Mundo, aconteceu algo. Um dia a gente conta essa história. Isso fica para alguma das edições de junho do nosso podcast Futebol Sem Fronteiras. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. A gente volta na semana que vem aqui no canal UOL, às quintas-feiras, e na nossa página do Futebol Sem Fronteiras no YouTube. Se você ainda não assinou a nossa página, assine. Tem muita informação de futebol internacional por lá. Valeu, Jamil. Grande abraço. Bom jogo aí, hein, contra a Espanha. Bom jogo. Torceremos todos aqui. Cuidado com os torcedores violentos da Suíça. Estádio de futebol perigoso. Não, estamos atentos. Chegaremos 3 horas antes no estádio. Bom, se fosse na França, né? Se fosse na França, essa é uma outra história, hein? Vou deixar você apurar algumas coisas aí para contar para a gente depois. Afinal, se fosse em Kiev, ia ser mais bem organizada do que se fosse em Paris, a final da Champions League. Júlio, posso só comentar uma brincadeira que eu fiz aqui? Ninguém entendeu. Mas eu falei assim, não vai ter Olimpíada. E aí, né, ficou assim, como assim? Como assim? Como assim? Sempre tem, né? Não vai ter Copa, teve Copa, não vai ter Olimpíada. Mas, olha, eu já passei por Olimpíada em Paris. Eu já passei por muito perrengue em Paris trabalhando, hein, Jamil? Não sei você, mas muito perrengue. Muito perrengue. Um monte, né? Qualquer dia a gente faz um programa inteiro sobre isso. A mitologia francesa. Pode ser? Pode, mitologia francesa. Claro, os mitos franceses. Olha, eu vendo os relatos dos amigos sobre a final da Champions League, eu me vi em 2006, na final que eu cobri lá entre Barcelona e Arsenal, 2 horas andando em volta do Stade de France para encontrar um jeito de ir embora, um lugar super perigoso, super agressivo, super escuro. Horrível, horrível. A França, para organizar evento, não é a mitologia francesa, como disse o Jamil. Valeu, Jamil. Um abraço, meu amigo. Boa noite. Boa tarde aí para vocês. Tchau, gente. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.